Irmãos, boa noite, graça e paz. Quero agradecer também ao pastor Júlio por nos dar essa oportunidade de trazer a palavra aqui mais uma vez e dizer que é uma responsabilidade muito grande. Sem demoras, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu estarei lendo na versão revista e atualizada, versão que eu uso bastante, tem mais costume com ela. Então, sempre estarei usando essa versão. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5. O caráter está epigrafado, o caráter da pregação de Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja comunicando as tuas verdades aos nossos corações, ao nosso entendimento, fortalecendo a nossa fé. Eu te rendo graças, ó Deus, por esta oportunidade, assim te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar nesta noite com vocês sobre o tema o sacrifício de Jesus na cruz. É o nosso tema de hoje, o sacrifício de Jesus na cruz. Tem mais ou menos uns 10 dias, eu estava passando a timeline lá do Instagram e me deparei com um vídeo de um pregador, eu acredito de grande ministério, e esse pregador ele foi bem enfático ao dizer que a cruz de Cristo não estava completa, que aquela obra não era completa. E aquilo me deu uma chacoalhada muito grande. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode uma coisa dessa? Né? E já é pregador de longa data, não quero fazer menção do nome. Eu espero que ele se explique futuramente sobre essas declarações, mas para nós, igreja, nós não podemos ter dúvidas a respeito do que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós, como crentes, como igreja, como salvos em Cristo, não podemos achar que a obra que o Senhor Jesus realizou ali precisa de aditivos, precisa de mais algum retoque. Não, não precisa, irmãos. E o motivo que eu quero discorrer sobre esse tema hoje é justamente esse. Eu desejo demonstrar para os irmãos que a obra do Senhor não merece retoques. Não tem que fazer, é Jesus e mais alguma coisa. E diante dessa afirmação desse pregador, eu fiz uma verificação, uma perscrutação interior bem acirrada. Eu fui voltar mesmo lá no início da minha caminhada, desde criança até agora. E eu sou bem enfático ao dizer, eu nunca vi um crente que lê a sua Bíblia, que tem respeito, temor e tremor para com a palavra de Deus, fazer uma afirmação dessa. Nunca vi. Foi a primeira vez que eu vi um crente, um pregador falar que a obra que Cristo realizou na cruz não estava completa. Então eu me senti bastante motivado para estar de forma bem sucinta, breve, discorrendo sobre esse tema aqui com vocês hoje, para que a gente reforce essas verdades espirituais.
Até porque nós estamos enfrentando uma época de relativismo, né? E esse relativismo, ele vai entrando aos poucos na igreja, vai, de certa forma, atacando aquelas pessoas que estão em um momento de maior fraqueza, maior fragilidade, seja por ser um neófito, ou seja, novo na fé, ou por causa de algum grande conflito interior. Enfim, nós temos que tomar cuidado com o relativismo. A obra de Cristo, ela é absoluta, ela é plena, ela é completa, não tem como relativizar. Se eu sou discípulo de Cristo, ou a palavra de Deus, ela é absoluta, suficiente para mim, ou não é, e eu também não sou crente. Eu sou uma pessoa que carrega uma Bíblia, que fala que tem uma religião, mas discípulo de Cristo eu não sou, se eu aceito relativizar a palavra de Deus. Então, meus amados, nós devemos tomar cuidado com esses pregadores, porque eles procuram, né, alguns, não são todos, tá? Eles procuram nos afastar das Escrituras. E um dos pilares para a nossa fé é o sola Escritura, ou somente as Escrituras. Aqui mesmo, você crê que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática? Sim, é um dos nossos pilares. E nós não podemos negociar isso. Então, esse afastamento e relativização das verdades centrais da palavra de Deus está gerando hoje uma geração de crentes fracos, de crentes que não suportam a luta, não suportam o padecer por causa do nome de Cristo. Eu me lembro, isso foi no ano de 96, eu me preparava para o serviço militar inicial, servi como soldado, graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque foi um lugar onde Deus me deu muita oportunidade e experiência com Ele. E eu lembro até hoje, pastor Júlio, eu estava arrumando as minhas malas para ir para o quartel, e eu falei assim, não, eu vou pôr minha Bíblia aqui bem no fundo, né? Eu pensei comigo, os caras lá não podem saber que eu sou crente, senão vai pegar no meu pé. Aí eu vi aquela luz, mas peraí, eu estou com vergonha da minha fé? Será que eu estou sentindo vergonha do que Cristo fez por mim? E eu tinha uma Bíblia pequena, mas tinha uma daquelas Bíblias de estudo pentecostal, das primeiras que saíram, grossa, grande. Eu falei assim, não, agora vamos fazer o seguinte, a Bíblia vai de fora da mala, e eu vou levar a maior, não vou levar a Bíblia menor que eu tenho. Então, começa nesses pequenos valores. Não, você não precisa usar a palavra de Deus. Tenho dito, amados, que a Bíblia, ela serve também como a nossa carteira de identidade. Se você me vê lá no centro de Goiânia assim, porque o cara ali é crente, está carregando uma Bíblia. Agora, eu deixei o celular ali, com o meu celular em mãos, você não vai saber, você não vai distinguir a minha identidade. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Eu incito os irmãos a trazerem mesmo a Bíblia aqui impressa, embora eu goste da digital, uso, é uma bênção, é uma ferramenta excelente, não sou contra, mas não deixe de ter não, viu, irmãos? Porque começa aí, não, esconde, não, as pessoas vão ficar falando de você, deixa falar, mas deixa falar de você como um homem e uma mulher de Deus fiel ao Senhor, leal a Cristo. Amém, igreja? Então, eu quero fazer para a nossa instrução nessa noite, eu entendo que é necessário, meus irmãos, eu fazer um pequeno panorama histórico do contexto da igreja de Corinto. Talvez haja alguma semelhança com o nosso tempo. Então, Corinto era uma cidade portuária grega, né, conhecida por sua riqueza, diversidade cultural, né? Então, ali era um grande e importante centro comercial e um cruzamento de filosofias e religiões. Nós podemos fazer uma singela comparação. Corinto era como se fosse São Paulo para nós hoje aqui, a cidade de São Paulo. Então, uma cidade muito populosa, um grande centro comercial. Então, diante desse fato, era comum que as pessoas tivessem contato
com várias filosofias, religiões, maneiras de ser, né, estilos de vida, e aquilo ia se agregando ao estilo de vida daquelas pessoas, mas, em dado momento, o apóstolo Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele fundou uma igreja ali, ele levou o evangelho. E o evangelho para nós, irmãos, ele é uma contracultura. O evangelho não é apenas mais uma religião. O evangelho não é mais apenas um código moral a ser seguido, uma entre as demais. Não, o evangelho é a boa notícia. O evangelho é que fala de Cristo nosso Senhor, o que Ele fez por nós. É isso que o evangelho é, a boa notícia. Então, um dos principais problemas que aquela igreja enfrentava era divisões, facções, né? Nós podemos perceber aqui no versículo 12 do capítulo 1 de 1 Coríntios, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Cristo não está dividido. Então, havia essa divisão no meio da igreja. Gosto mais do apóstolo Paulo, eu gosto mais do pastor Júlio. Eu gosto mais de fulano. Não, irmãos, nós não temos que ter esse tipo de situação em nosso meio. Havia na igreja de Corinto também imoralidade sexual, que a gente pode ver o apóstolo combatendo isso nos capítulos 5 ao 6 de 1 Coríntios. Né? Havia abuso dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12 ao capítulo 14. O culto estava desordenado, e tem que haver ordem no culto. As coisas de Deus têm que ser praticadas com ordem e decência. Se passar disso, é de procedência do maligno. Então, havia também o problema daquelas pessoas que participavam dos banquetes pagãos e consumiam alimentos oferecidos aos ídolos. Pode-se verificar isso em 1 Coríntios, capítulo 8 ao capítulo 10. Então, Paulo escreveu essa carta para corrigir este problema. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mandou essa carta para corrigir essas situações que estavam sendo verificadas no meio daquela igreja. E para a nossa alegria, ele já deixou o remédio para esse tipo de problema, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o investimento do apóstolo, o remédio do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto era Cristo. Ele não tinha, vamos falar aqui de outro assunto. Não, meu assunto é Cristo. E ministrava o genuíno ensino a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Sabe um exemplo prático que eu assimilei para mim a esse respeito, mas usando de comparação, eu vi uma certa feita um documentário sobre a Casa da Moeda do Brasil. E lá o pessoal mostrando como era produzida as cédulas de dinheiro que nós utilizamos aqui. E tinha um departamento lá que só dava certo de mulheres trabalhar. Podia colocar o homem que fosse ali, que não saía, não dava certo naquele departamento. A qualidade deixava a desejar. Podia ser o homem que fosse. E você fala, mas o que era assim tão especial? Lá nesse departamento, ficavam mulheres conferindo a qualidade das cédulas. Então, elas aprendiam o que era uma cédula verdadeira, perfeita, sem rasuras, e era assim, pilhas de papéis, assim, moedas, cédulas impressas, elas passavam o olho, essa aqui não está legal, reprovava, mandava para destruir. Passava a mão, olhava, e não dava certo. Então, o que a gente pode extrair para nós
nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos conhecer a obra e a pessoa de Cristo. Porque se eu tenho um bom conhecimento, um acervo teológico do que Cristo fez por mim, se alguém for me ensinar alguma outra coisa, eu vou assim, isso aqui está errado. Na hora o ouvido já vai acusar, fala, isso não está certo. Então nós como igreja precisamos voltar os nossos olhos para a palavra, em especial examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus, para que nós tenhamos o nosso discernimento aguçado e aperfeiçoado dia após dia. Então, com base no que eu falei até aqui, meus queridos, eu quero discorrer agora sobre o nosso tema, o sacrifício de Jesus na cruz. E quais as verdades espirituais podemos extrair do sacrifício de Jesus na cruz? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a substituição. Jesus Cristo morreu no lugar dos pecadores, tomando sobre si a punição que merecíamos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Interessante, meus irmãos, que no nosso ordenamento jurídico, eu atuo na área criminal como advogado, eu não posso, se eu fosse um assistente de acusação ou oferecer uma queixa-crime contra alguém, se o pastor Júlio comete algum crime contra mim, eu não posso apresentar uma queixa-crime contra o Felipe. Tem que ser contra ele. O juiz não pode, mas você processou o pastor Júlio, aí chega, suponhamos que a mãe do pastor Júlio estivesse presente, olha, seu juiz, deixa meu menino para lá, me manda na cadeia para o lugar dele, não tem como. O nosso ordenamento não permite essa substituição. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo da nossa queda, lá no Éden, em Adão, Ele proporcionou e propiciou para nós um substituto que pudesse realmente resolver o nosso problema com o pecado. E o nosso substituto é Cristo. Então, quando eu falo que a obra de Cristo não é completa, não é o suficiente, eu estou falando, olha, Cristo não me substituiu na cruz. O que ele fez lá foi um espetáculo, mas não resolveu, não teve potencial para resolver o meu problema com o pecado diante de Deus, o que é uma mentira. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Vejamos, amados, que no Evangelho, dentro do Novo Testamento, como é conhecido o livro do profeta Isaías, capítulo 53, ele traz uma afirmação de muito relevo, de muito valor para nós. E ele fala a respeito dessa substituição que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele diz assim, Isaías 53, versículo 4 a seguir: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui é 750 anos antes dele nascer. E já estava sendo profetizado que o que ele faria por nós, então, vale. Então, ainda está até agora vigendo os efeitos da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz em nosso favor. Em segundo lugar, irmãos, eu quero destacar aqui que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados.
Nós devemos entender a palavra propiciação como algo que torna aceitável, que aplaca a ira. Como nós já assistimos alguns desenhos animados aí, do Pica-Pau tendo que oferecer alguma coisa para aplacar a ira de um Deus, foi exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, ele aplacou a ira de Deus. Nós podemos verificar, irmãos, aqui no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos dar uma olhada aqui, Romanos 1. Romanos, capítulo 1, diz aqui no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela contra impiedade, questão teológica, perversão, questão ética, moral. Então, a ira de Deus se revela, e era essa a nossa condição, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos debaixo dessa ira, mas Jesus, como propiciação pelos nossos pecados, aplacou essa ira, nos proporcionando a nossa salvação. Em Romanos 3, 24 a 26, a palavra de Deus diz o seguinte, 24 a 26, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, uma verdade imutável é declarada nas Escrituras: Deus tem se irado de maneira implacável contra o pecado. A sua justiça exige que todo pecado receba a justa retribuição. Por isso, a morte de Cristo, seu sacrifício, é considerado perfeito, pois satisfaz o que a justiça de Deus requer ou requeria. É por isso que você pode ver pessoas que cometem os maiores absurdos, falando, não, agora eu sou crente, eu fui perdoado. E foi mesmo. E foi mesmo. Sabe por que foi perdoado? Não foi porque ele deixou de fazer, não. Ou não foi porque ele fez alguma coisa, não. Ele foi perdoado porque ele teve a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por isso Deus o declara justo. Por isso Deus o perdoa, por isso Deus o aceita em sua família. Nós estamos aqui hoje por isso, irmãos. Eu sou salvo, não é porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, não. Eu sou salvo, não é porque eu pago contas em dia, não é porque eu trabalho, não é porque eu respeito a minha esposa, não é porque eu respeito meus pais, não, eu sou salvo por causa do sacrifício de Jesus. Eu sou salvo porque pregaram o evangelho para mim, mas é um evangelho que tem cruz, porque evangelho sem cruz não traz salvação. Evangelho sem cruz pode até massagear o nosso ego, pode até nos acalentar de alguma forma, mas não resolve o nosso problema diante de Deus. O evangelho de verdade, genuíno, ele tem cruz. E a mensagem da cruz, o mundo a considera como loucura. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Em terceiro lugar, meus queridos, eu quero destacar aqui, na cruz, o Senhor Jesus Cristo nos livrou da escravidão do pecado. Se a pessoa tinha o costume de mentir, com contumácia, no dia que ela tem contato com o genuíno evangelho, ela para. Pode até, não, pastor, soltei uma mentira, então você
se arrepende, vai consertar o que você fez. Olha, pastor, eu tinha uma vida de devassidão, de promiscuidade, hoje não mais. Agora faz parte do meu dicionário uma palavrinha chamada santificação. Eu não quero mais ir para a avenida, pular o carnaval, me embriagar, beber até cair, não. Agora eu quero ir para a igreja, vigília, oração. Agora eu quero respeitar minha esposa, meu esposo. Agora eu quero criar meus filhos na sujeição do Senhor, ensinando para eles o Evangelho. Então, há mudança, há transformação na vida da pessoa que recebe o verdadeiro Evangelho. Porque o Senhor nos livra da escravidão do pecado. Ele te dá meios para você vencer a escravidão do pecado. O nosso Redentor não só nos resgatou, mas também nos emancipou da escravidão do pecado. Ele pagou o preço do resgate com o seu sangue precioso. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos comprados, irmãos. Estávamos nessa condição de escravos. Hoje não estamos mais na condição de escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 e versículos 22, nos fala também da seguinte forma: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Verso 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Jesus, ele rompe, ele nos livra, ele opera esse livramento na nossa vida, no que diz respeito à escravidão do pecado. Em quarto lugar, o sacrifício de Jesus na cruz nos fala do desligamento da presente era. Ora, irmãos, como eu já comecei a falar no início sobre a relativização, a nossa presente era é assim. Eu me lembro, há alguns anos, quando eu estava fazendo estágio, eu conversando com uma colega, a gente batendo um papo lá na escrivania, e de repente ela fala, para mim não existe absolutos. Eu falei assim, para mim tem. E o absoluto que eu considero para mim chama-se Bíblia, a palavra de Deus. Para mim não tem, mas para mim tem. Então, para nós, irmãos, temos um absoluto sim. Palavra de Deus, eu faço questão de repetir isso, porque é o que a presente era quer pregar na nossa mente, no nosso modo de pensar, que tudo é relativo, deve ter alguma coisa melhor, nós só estamos aqui porque não encontramos algo melhor ainda. Não, não tem. Em Cristo tudo é melhor. Nós podemos confirmar essa verdade em João 17:15, que fala para nós aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 15. Estarei aqui fazendo essa leitura importante para nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que o guarde do mal. Nós sempre vamos estar por aqui, irmãos. A nossa igreja chama-se Sal da Terra. Agora, o sal, ele só vai cumprir o propósito dele se ele tiver contato. Um sal dentro de um saleiro não faz um bom churrasco. Mas se você salgar a carne, temperar, assar direitinho, fazer como o pastor Júlio faz aqui nos lanches abençoados, o sal é uma beleza. Agora, o sal precisa ter contato. Deus não quer que nós vivamos alienados. Deus não quer que nós estejamos alheios aos problemas da nossa era.
Ao contrário, Ele quer que nós, como igreja, façamos a diferença. Mas para que isso seja uma realidade em minha vida e na sua vida, nós precisamos estar devidamente alicerçados na palavra de Deus, nós precisamos ter em mente a suficiência da obra que Cristo realizou na cruz. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o relativismo. O sacrifício de Jesus na cruz nos fala do desligamento da presente era. Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, um texto bem conhecido da igreja, nos fala como pode ser esse desligamento da presente era. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, razão, não é um culto sem razão, não, é um culto racional. A palavra de Deus, ela tem razão. Quando eu digo razão, é razão na acepção mesmo da palavra. Não são palavras colocadas de qualquer jeito. Então, queridos, o nosso culto é racional. Então, não entregue a sua mente para o Deus desse século. Encha a sua mente com a palavra do Senhor. O irmão Mateus pregou aqui sobre o paradoxo da cruz, ele estava falando da questão dos prazeres. Nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas como é isso? Sacrifício é matar a minha vontade pecaminosa. É dizer não para aquela vontade que eu tenho, que eu sei que é uma afronta à santidade de Deus. Ah, mas me dá muito prazer, mas é afronta à vontade de Deus, então diga não, sacrifica. É para isso que o Senhor nos chamou, Ele quer nos desligar da presente era. E não vos conformeis com este século. Olha, não assumam a forma de pensar aí do mundo. A sua forma de pensar tem que ser aqui, calcada na palavra de Deus. Repito, o sal só pode cumprir a sua função se estiver em contato. Mas prepare-se, irmãos, para que o mundo não te envergonhe. Seja um exímio conhecedor da palavra de Deus. Em último lugar, o sacrifício de Jesus na cruz é perfeito e irrepetível. Então, o que ele fez na cruz, irmãos, ele fez uma vez só. Não precisa de emendas, não precisa de retoques, não precisa de reparos. O que ele fez é perfeito e irrepetível. Nós podemos ver essa urgência, né, dessa verdade da palavra de Deus aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, se alguém vier para você e falar, mas a cruz não é completa, seja anátema, porque a palavra de Deus diz que é completa. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus, ao ser crucificado, ele falou, está consumado. Ele não disse, cumpri a primeira parte, não, ele falou enfaticamente, está consumado. Louvado seja Deus. E o que é que ele consumou ali na cruz? Tem um texto que eu acho maravilhoso e vou compartilhar. Irmão, coloca para nós aí, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que Jesus Cristo
fez lá na cruz por mim e por você, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aquele rol de pecados que eu já cometi, que você já cometeu, mas que o diabo vira e mexe, quer falar, você agora quer bancar o crente para cima de mim? Aqui, ó, os seus pecadinhos aqui da semana passada, está tudo aqui, ó. O diabo, ele vai fazer isso mesmo. Ele vai querer lançar no meu rosto, ele vai querer lançar no seu rosto aquele rol de pecados que você cometeu. Ele só não vai poder falar assim que ele pode receber perdão como você pode receber perdão. Isso ele não fala. O diabo não tem poder para falar assim, não, mas eu também fui perdoado. Não pode. Eu posso pecar? Posso. É bom? Não, não é bom, não é legal, traz consequências o pecado. Mas o que diz a palavra de Deus aqui em 1 João, para finalizar, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos dar uma lida aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que a palavra diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O diabo não pode falar, eu também tenho um advogado junto ao Pai. Você pode, eu posso, nós podemos. Então, queridos, não permita que o inimigo venha querer relativizar a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Peça a Deus discernimento para ouvir, as mensagens, as pregações, como eu já citei, Gálatas 1, 8 e 9. Não caia no engodo das vãs sutilezas. Paulo, lá no texto que nós lemos no início, fala, vãs sutilezas, palavras persuasivas. Paulo fala, tome cuidado. Esse povo fala bonito mesmo. Mas o objetivo deles é extrair o que eles puderem de nós e, ao final, dispensar para lá, como se fôssemos descartáveis. A verdadeira mensagem do Evangelho não ilude, mas convida a tomar a cada dia a sua cruz, como fez o nosso Senhor. Então, o Evangelho de verdade não é aqui para falar para você, eu vim aqui para ser rico. Não, o Evangelho de verdade vai falar para você tomar a sua cruz e seguir após Cristo a cada dia. Então, quero agradecer a oportunidade, quero fazer uma última oração ainda. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela obra que o Senhor realizou na cruz para nos salvar. Ó Deus, muito obrigado, e aplique esta palavra ao nosso coração, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e levar esse conhecimento para as pessoas que estão em trevas, que estão no engano, ó Pai. Assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.